Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar a história O Matador de Índios, a primeira história desse volume 31 da Tex Gold. Como eu já comentei aqui no canal, essa nova fase da Tex Gold, que começou no número 30, ela traz histórias do Almanac Tex, e isso são histórias de 100 páginas. Isso faz com que cada edição da Tex Gold, que tem em torno de 200 páginas, traga duas histórias completas. E eu estou testando o formato de fazer um vídeo para cada história e não um único vídeo para a edição. Eu já recebi alguns feedbacks acerca da edição 30. Feedbacks tanto de pessoas favoráveis a continuar comentando uma história só por vídeo, quanto de pessoas que preferiam que fosse um vídeo só por edição. Peço que vocês continuem dando esse retorno. Eu já estou testando o formato e a opinião de vocês me ajuda a tomar a decisão. Bom, nessa edição 31, são também duas histórias, né? Então nós temos O Matador de Índios, já mencionado, e Rio Selvagem. Rio Selvagem vai ser comentado no próximo vídeo, tá? Não no próximo imediatamente, que vai ser amanhã, mas no próximo vídeo sobre Tex. Bom, Matador de Índios é uma história escrita pelo Claudio Nisi e desenhada pelo André Venturi. Vou mostrar um pouco dos desenhos para vocês, né? Na trama, nós temos o Tex conversando logo de início, né? Numa aldeia indígena, uma sequência inicial em dois índios assassinados, e depois o Tex conversando na aldeia desses dois índios, uma aldeia que é muito pobre. Os índios são paupérrimos, quase mendigos, e pelo visto o agente indígena responsável desvia os recursos da aldeia, né? Dessa reserva. Para complicar, há um assassino que ataca esses índios em dias chuvosos, em locais próximos à aldeia, assim, né? À reserva. Ele não deixa rastro, porque está fazendo isso na chuva. Bom, só que uma certa vez ele deixou alguns rastros que foram seguidos até uma espécie de vilarejo, uma pequena cidadezinha decadente. E é para lá que o Tex e o Carson vão a fim de investigar a situação. Bom, chegando lá, aparentemente ninguém sabe de nada, na verdade, aparentemente alguém está escondendo, né? E um homem resolve ajudar e é assassinado. Mas ele deixa uma pista para que o Tex e o Carson vão seguir. É uma trama de investigação essa história aqui. O assassino é relativamente previsível. Você lendo a história, vocês vão perceber isso. Cara, assim que eu li, passou algumas fases, eu falei, cara, é esse cara que é o assassino. Mas esse não é o ponto da trama. O ponto da trama não é, caramba, vou descobrir o assassino. Esse mistério é algo menor, né? É algo menor aqui. Nisi, no fechamento, ele mostra uma situação onde uma vítima é transmutada em algoz, onde desconta em outros a dor que lhe foi causada, ainda que esses outros não tenham sido aqueles que lhe causaram essa dor. Eu penso que a história pode ser lida à luz de algumas reflexões bem interessantes. A primeira é que o ódio oriundo de uma violência grave, sofrida, com facilidade ele é dirigido não só ao indivíduo que causou aquela dor, mas ao grupo ao qual esse indivíduo tem relação, ao grupo onde, de certa maneira, ele pertence. No caso aqui, foram os índios, mas poderiam ser em outro contexto judeus, negros, ou qualquer grupo, né? E isso é potencializado, claro, pelo contexto racista que é esses Estados Unidos do século XIX, né? O ódio, ele nubla a visão. Na verdade, no mundo perfeito, nenhuma pessoa seria tratada pela sua pertença, pela sua cor da pele ou por sua pertença a um grupo étnico, mas por quem ela é, pelo indivíduo que ela é, E, assim, esse seria um mundo perfeito. E, nesse sentido, o Tex funciona como um exemplo, porque o Tex realmente ele não hierarquiza os homens a partir de nenhuma categoria que não o próprio caráter. Isso é legal, assim. A segunda reflexão que eu acho que pode trazer algumas coisas interessantes nessa história é a ideia de que há momentos em que a situação social alimenta a escalada de violência. Pensem o seguinte, o Nisi deixa claro nessa história que os índios sofrem pelas injustiças causadas pelos homens brancos, mas em compensação, uma família de homens brancos que talvez não tenha nem tanto a ver com, diretamente, pelo menos, né, ou imediatamente com essa situação dos índios,
é assassinada e violentada brutalmente por um grupo de índios, né? Reparem que em ambas as situações há responsáveis diretos, mas há um contexto social que fomentou isso, que é a ocupação progressiva de território que já tinha povos lá, que já tinha os indígenas lá. E essa ocupação, ela tem suas doses de violência, suas doses grandes de injustiça. Eu lembro de uma fala do Tex, numa história, salvo engano é A Grande Invasão, no qual alguém pergunta: por que eles roubam de nós, sobre os índios? Por que eles roubam de nós se nós somos pobres? E o Tex responde: porque eles são ainda mais pobres. Ou seja, o Tex está apontando para uma situação social que é quase que um fomento de violência, mas isso sem negar as responsabilidades individuais que existem. Uma coisa não é antagônica da outra. A solução passa, claro, sim, pela responsabilidade individual, mas pela correção de um contexto injusto. Essa ideia aparece em várias histórias do Tex. Inclusive aparece de forma muito interessante. Às vezes o Tex ele resolve a situação pontual, mas ele não consegue resolver o movimento da história. Pensem, por exemplo, em Patagônia. Embora o Tex não resolva totalmente a situação pontual, mas é isso, né? Há um processo histórico que é cruel e que não cabe apenas um indivíduo resolver. Bom, assim, além disso, né, a história trabalha outras situações bem interessantes. Uma situação trágica, e aqui eu vou dar um spoiler claro, explícito, né? Há aqui na história um rapaz que se torna assassino e um pai que se torna assassino para proteger o filho que se tornou assassino. Assim, cara, a trama realmente é legal. Esses elementos trágicos que o Nise sabe trabalhar tão bem. Bom, esse aqui é o ponto alto dele, mas há também seus pontos fracos. Ponto fraco, principalmente nessa história, vocês sabem como é que isso me irrita, eu já falei isso aqui, nem sei quantos vídeos, eu perco a conta, eu tenho medo de soar repetitivo, mas é um mau uso do Kit Carson. Cara, o Kit Carson, assim, ele é só uma muleta de roteiro pro Nise, só isso. Se ele não tivesse aqui, pra trama não faria diferença nenhuma. Ele é só uma muleta de roteiro pro Tex explicar as coisas. Eu reconheço que esse é um recurso legítimo, ainda mais nessas histórias mais longas, assim, histórias de 100 páginas. Você tem lá uma espécie de sidekick que faz às vezes do leitor pro Tex explicar as coisas. Mas, cara, a maneira que o Nise trabalha, cara, é constrangedora. Os diálogos são muito ruins. Deem uma lida nos diálogos. O Carson, ele é quase que um perguntador meio burro. Ele não deduz muitas coisas. Um momento ou outro o Nise melhora, mas no geral há um emburrecimento do personagem. Dê uma olhada nos diálogos dessa edição. E como eu já falei desse emburrecimento, isso me incomoda muito, né? Porque é a pena. Porque diminui um personagem que é muito bacana, o Kit Carson. Eu pelo menos acho, né? É o meu par de... assim, dos meus pares favoritos. Ele e o Jack Tigre, mas acho que é difícil, né? Mas eu gosto muito do perfil do Kit Carson, né? E também tira um pouco de uma história que é tão bacana, que tem elementos tão legais. Bom, mas é isso, né? Esse é o ponto fraco que eu já apontei em diversas histórias do Cláudio Nise. Mas os pontos fortes também estão aqui, são notórios. Bom, é isso. Para então, agradeço você ter visto o vídeo. Peço teu joinha, te convido a se inscrever no canal, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui, Bonelli, às vezes 1, 2 vezes por semana, eu tento manter uma vez por semana pelo menos um vídeo do Tex e mais um por Bonelli, mas tem semana que eu não consigo, mas um pelo menos é sempre garantido. Mas tem vídeo sobre tudo quanto é quadrinho, mangá, quadrinho europeu, quadrinho brasileiro. Te convido também a compartilhar o vídeo, mostrar outros, convidar outras pessoas para se inscreverem do canal. Lembro do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos, caso você faça uma compra através dele. Isso ajuda muito o canal a crescer e a melhorar. Se inscreve se não for inscrito. Um abração, até o próximo vídeo.